E quando Judá viu as negociações de José com eles, Judá se aproximou dele e quebrou a porta, e veio com seus irmãos diante de José. E Judá disse a José: que isso não pareça grave aos olhos de meu senhor, que teu servo, peço-te, dizer uma palavra diante de ti? E José lhe disse: fala. E Judá falou diante de José, e seus irmãos estavam ali em pé diante deles, e Judá disse a José: certamente, quando viemos pela primeira vez a nosso Senhor para comprar alimento, tu nos consideraste como espiões da terra, e nós trouxemos Benjamim diante de ti, e ainda fazes gracejos de nós hoje. Agora, pois, que o rei ouça as minhas palavras, e envia, peço-te, o nosso irmão, para que ele possa ir conosco ao nosso pai, para que a tua alma não pereça hoje com todas as almas dos habitantes do Egito. Tu não sabes o que 2 dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram à cidade de Siquém e às 7 cidades dos amorreus, por causa de nossa irmã Diná, e também o que fariam por causa de seu irmão Benjamim? E eu, com a minha força, que sou maior e mais forte do que os 2, venho hoje sobre ti e a tua terra, se não estiveres disposto a enviar o nosso irmão. Não ouviste o que o nosso Deus, que nos escolheu, fez a Faraó por causa de nossa mãe Sara, a quem ele tirou de nosso pai, que ele feriu a ele e sua casa com pragas pesadas, que até hoje os egípcios relatam esta maravilha uns aos outros? Assim fará o nosso Deus contigo por causa de Benjamim, a quem tomaste hoje de seu pai, e por causa dos males que hoje empilhaste sobre nós na tua terra, pois o nosso Deus se lembrará de sua aliança com Abraão, nosso pai, e trará o mal sobre ti, porque afligiste a alma do nosso pai hoje. Agora, pois, ouve as minhas palavras que falei hoje contigo, e envia o nosso irmão para que ele possa ir embora, para que tu e teu povo não pereça pela espada, pois todos vós não podeis prevalecer sobre mim. E José respondeu a Judá, dizendo: porque abriste a tua boca e porque tu te vanglorias sobre nós, dizendo: a força está contigo? Como o Faraó vive, se eu mandar todos os meus valentes lutar contigo, certamente tu e os teus irmãos afundariam na lama. E Judá disse a José: certamente isso faz com que tu e teu povo me tema, como o Senhor vive, se eu desembainhar minha espada uma só vez, não a embainharei novamente até que eu tenha matado hoje todo o Egito, e começarei contigo e acabarei com Faraó teu senhor. E José respondeu e disse-lhe: certamente a força não pertence somente a ti, eu sou mais forte e mais poderoso do que tu. Certamente, se desembainhares tua espada, eu a colocarei ao teu pescoço e aos pescoços de todos os teus irmãos. E Judá lhe disse: certamente, se hoje eu abrir a minha boca contra ti, eu te engoliria para que sejas destruído da terra e pereças hoje de teu reino. E José disse: certamente, se abrires a tua boca, eu tenho força e poder para fechar a tua boca com uma pedra até que não sejas capaz de dizer uma só palavra. Vê quantas pedras estão diante de nós. Na verdade, eu posso tomar uma pedra e forçá-la em tua boca e quebrar teus queixos. Então disse Judá: Deus é testemunha entre nós, que até aqui não desejamos batalhar contigo, apenas dá-nos o nosso irmão e partiremos de ti. E José respondeu e disse: como o Faraó vive, se todos os reis de Canaã se ajuntassem contigo, não o tomarias de minha mão. Agora, pois, segue o teu caminho para o teu pai, e teu irmão ficará comigo por escravo, pois ele roubou a casa do rei. E disse Judá: o que é isso para ti ou para o caráter do rei? Certamente o rei manda de sua casa por toda a terra prata e ouro, ou em presentes ou despesas, e tu ainda falas sobre a tua taça que colocaste no saco de nosso irmão e dizes que ele a roubou de ti? Deus proíbe que o nosso irmão Benjamim ou qualquer da semente de Abraão fazer isto a roubar de ti, ou de qualquer um também, seja rei, príncipe ou qualquer homem. Agora, pois, cessa esta acusação para que a terra toda não ouça as tuas palavras, dizendo: por um pouco de prata, o rei do Egito discutiu com os homens e acusou-os e tomou seu irmão por escravo. E respondeu José e disse: toma contigo esta taça e sai de mim, e deixa o teu irmão por escravo, pois é a sentença de um ladrão ser um escravo. Então disse Judá:
por que não tens vergonha das tuas palavras para deixares nosso irmão e tomares a tua taça? Certamente, se nos deres a tua taça, ou 1000 vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata que é achada nas mãos de qualquer homem, de modo que não morreremos por ele. E José respondeu: E por que abandonastes vosso irmão e o vendestes por 20 peças de prata até hoje? E então, por que não fazeis o mesmo com este vosso irmão? E disse Judá: O Senhor é testemunha entre mim e ti, que nós não desejamos tuas batalhas. Agora, pois, dá-nos o nosso irmão e partiremos de ti sem contendas. E respondeu José e disse: Se todos os reis da terra se reunissem, não seriam capazes de tirar vosso irmão das minhas mãos. E disse Judá: O que diremos a nosso pai quando ele vir que o nosso irmão não vai conosco e sofrerá por ele? E respondeu José e disse: Isto é o que direis a vosso pai, dizendo: A corda foi depois do balde. E disse Judá: Certamente tu és um rei, e porque falas essas coisas, dando um falso julgamento? Ai do rei que é semelhante a ti. E respondeu José e disse: Não há falso julgamento na palavra que falei por causa de vosso irmão José, pois todos vós o vendestes para os midianitas por 20 peças de prata, e todos vós negastes isso a vosso pai e lhe dissestes: Uma besta fera o devorou. José foi despedaçado. Então disse Judá: Eis aqui o fogo de Shem ardeu em meu coração, agora queimarei toda a vossa terra com fogo. E José respondeu e disse: Certamente tua cunhada Tamar, que matou seus filhos, apagou o fogo de Siquém. Então disse Judá: Se eu arrancar um fio de cabelo da minha carne, encherei todo o Egito com o seu sangue. E respondeu José e disse: Tal é vosso costume fazer como fizestes para vosso irmão, a quem vendestes, e tingistes sua túnica no sangue e a levaste ao vosso pai, a fim de que ele pudesse dizer: Uma besta fera o devorou, e aqui está o seu sangue. E quando Judá ouviu isto, ficou extremamente indignado, e sua ira ardeu dentro dele. E havia diante dele naquele lugar uma pedra, da qual o peso era de cerca de 400 siclos. E a ira de Judá se acendeu, e ele tomou a pedra em uma mão e a atirou aos céus, e pegou-a com a mão esquerda, e depois a colocou debaixo de suas pernas, e sentou-se sobre ela com toda a sua força, e a pedra foi reduzida a pó da força de Judá. E José viu o ato de Judá, e ficou com muito medo, mas ele mandou Manassés, seu filho, e ele também fez com outra pedra, como o ato de Judá. E Judá disse aos seus irmãos: Que nenhum de vós diga: Este homem é um egípcio, mas, por seu ato, ele é da família do nosso pai. E disse José: Não somente a vós é dada força, pois somos também homens poderosos. E por que te glorias sobre todos nós? E Judá disse a José: Envia, peço-te, nosso irmão, e não arruinaremos a tua terra hoje. E respondeu José e disse-lhes: Ide e dizei a vosso pai: Uma besta fera o devorou, como disseste sobre vosso irmão José. E Judá falou com seu irmão Naphtali e disse-lhe: Apressa-te, vai agora e confere todas as ruas do Egito, e vem e dize-me. E Simeão lhe disse: Não deixe isto ser um problema para ti. Agora irei ao monte e tomarei uma grande pedra do monte e a nivelarei a cada um no Egito, e mataremos todos que estão nele. E José ouviu todas essas palavras que seus irmãos falaram diante dele, e eles não sabiam que José os entendia, pois imaginava que ele não sabia falar hebraico. E José ficou com muito medo das palavras de seus irmãos, para que não destruíssem o Egito. E ele ordenou a seu filho Manassés, dizendo: Vai, agora, apressa-te, e reúne a mim todos os habitantes do Egito, e todos os homens valentes juntos, e que agora venham a mim sobre cavalo e a pé, e com todos os tipos de instrumentos musicais. E Manassés foi e fez assim. E Naphtali foi como Judá lhe tinha ordenado, pois Naphtali foi a pé como um dos veados velozes, e ele deveria ir sobre as orelhas do milho, e não deveriam quebrar debaixo dele. E ele saiu e conferiu todas as ruas do Egito, e as achou serem 12, e veio apressadamente e disse a Judá, e Judá disse aos seus irmãos: Apressai-vos e ponde em cada um a sua espada sobre seus lombos, e viremos sobre o Egito e os feriremos todos, e que não fique nenhum restante. E disse Judá: Eis que destruirei 3 das ruas com a minha força, e vós destruireis cada um uma rua. E quando Judá estava falando isto, eis que os habitantes do Egito e todos os valentes vieram na direção deles com todos os tipos de instrumentos musicais e com gritos altos.
e o seu número era de 500 de cavalaria e 10.000 de infantaria, e 400 homens que podiam lutar sem espada ou lança, somente com suas mãos e força. E todos os valentes vieram com grande ataque gritando, e todos eles cercaram os filhos de Jacó e os aterrorizaram, e a terra tremeu ao som de seus gritos. E quando os filhos de Jacó viram estas tropas, ficaram com muito medo por suas vidas. E José fez assim, a fim de aterrorizar os filhos de Jacó para se acalmarem. E Judá, vendo alguns de seus irmãos apavorados, disse-lhes: por que estáis com medo, enquanto que a graça de Deus está conosco? E quando Judá viu todo o povo do Egito cercando-os sob o comando de José a aterrorizá-los, somente José lhes ordenou, dizendo: não toqueis em nenhum deles. Então Judá se apressou e desembainhou sua espada, e deu um grito forte e amargo, e feriu com sua espada, e saltou sobre o chão, e ainda continuou a gritar contra todas as pessoas. E quando ele fez isto, o Senhor fez com que o terror de Judá e seus irmãos caísse sobre os homens valentes e todas as pessoas que os cercavam. E todos eles fugiram ao som dos gritos, e ficaram apavorados, e caíram um sobre o outro, e muitos deles morreram enquanto caíam, e todos eles fugiram de diante de Judá e seus irmãos, e de diante de José. E enquanto estavam fugindo, Judá e seus irmãos os perseguiram até a casa de Faraó, e todos eles escaparam, e Judá sentou-se novamente diante de José, e rugiu para ele como um leão, e deu um grande e tremendo grito para ele. E o grito foi ouvido a uma distância, e todos os habitantes de Sucote ouviram, e todo o Egito tremeu ao som do grito, e também os muros do Egito e da terra de Gozém desabaram do tremor da terra, e Faraó também caiu de seu trono ao chão, e também todas as mulheres grávidas do Egito e de Gozém abortaram quando ouviram o barulho do tremor, pois ficaram terrivelmente com medo. E Faraó mandou recado dizendo: o que é isso que aconteceu hoje na terra do Egito? E eles vieram e contaram-lhe todas as coisas do começo ao fim, e Faraó ficou alarmado e maravilhou-se e ficou com muito medo. E seu medo aumentou quando ele ouviu todas essas coisas, e ele enviou a José dizendo: tu me trouxeste os hebreus para destruírem todo o Egito. O que farás com aquele escravo ladrão? Manda-o embora e deixa-o ir com seus irmãos, e que não pereçamos por seu mal, até mesmo nós, tu e todo o Egito. E se não desejas fazer isto, arremata de ti todas as minhas coisas valiosas e vai com eles para a sua terra, se tu te deleitas nisso, pois hoje eles destruirão todo o meu país e matarão todo o meu povo, até todas as mulheres do Egito abortaram por seus gritos. Vê o que eles fizeram apenas por seu grito e fala: quanto mais, se eles lutarem com a espada, destruirão a terra. Agora, pois, escolhe o que desejas, se eu ou os hebreus, se o Egito ou a terra dos hebreus. E eles vieram e disseram a José todas as palavras de Faraó que havia dito a respeito dele, e José ficou com muito medo das palavras de Faraó, e Judá e seus irmãos ainda estavam em pé diante de José, indignados e enfurecidos, e todos os filhos de Jacó rugiram para José como o bramido do mar e suas ondas. E José ficou com muito medo de seus irmãos e por causa de Faraó. José procurou um pretexto para se fazer conhecido a seus irmãos, para que não destruíssem todo o Egito. E José mandou seu filho Manassés, e Manassés veio e se aproximou de Judá e colocou sua mão sobre seu ombro, e a ira de Judá foi acalmada. E disse Judá a seus irmãos: que ninguém de vós diga que este é o ato de um jovem egípcio, pois isto é obra da casa de meu pai. E José, vendo e sabendo que a ira de Judá foi acalmada, aproximou-se para falar com Judá na linguagem de mansidão. E José disse a Judá: certamente falas a verdade, e hoje verifiqueis as tuas afirmações a respeito da tua força, e que o teu Deus, que se deleita em ti, aumente o teu bem-estar. Mas dize-me com verdade, porque dentre todos os teus irmãos tu discutes comigo por causa do rapaz, enquanto que nenhum deles falou uma só palavra comigo a respeito dele? E Judá respondeu a José dizendo: certamente deves saber que eu estava de segurança para o rapaz a seu pai, dizendo: se eu não o trouxer para ti, levarei a sua culpa para sempre. Por isso me aproximei de ti dentre todos os meus irmãos, pois vi que não estavas disposto a deixá-lo ir de ti. Agora, pois, que eu ache graça aos teus olhos, para que o mande ir conosco, e eis que ficarei como substituto por ele,
para te servir no que quer que desejares, pois onde quer que me enviares, irei, para servir-te com muita energia. Envia-me agora a um rei poderoso que se rebelou contra ti, e saberás o que farei a ele e a sua terra, embora ele possa ter a cavalaria e infantaria ou um povo extremamente poderoso. Matá-los-eis a todos e trarei a cabeça do rei diante de ti. Não sabes ou não ouviste dizer que o nosso pai Abraão, com o seu servo Eliezer, feriu todos os reis de Elão com seus exércitos em uma só noite? Eles não deixaram um só remanescente? E desde aquele dia a força de nosso pai nos foi dada por herança para nós e nossa semente para sempre. E respondeu José e disse: Tu falas a verdade, e a falsidade não está na tua boca, pois isto também nos foi dito, que os hebreus têm poder, e que o Senhor seu Deus se deleita muito neles. E quem então pode ficar de pé diante deles? Entretanto, nesta condição mandarei vosso irmão, se trouxerdes diante de mim vosso irmão, filho de sua mãe, de quem dissestes que havia descido de vós para o Egito, e acontecerá que, quando me trouxerdes vosso irmão, eu o tomarei em seu lugar, porque nenhum de vós foi-lhe segurança para vosso pai, e quando ele vier perante mim, então enviarei convosco vosso irmão, para quem tem sido segurança. E a ira de Judá se acendeu contra José quando ele falou isto, e seus olhos pingaram sangue de ira, e ele disse a seus irmãos: Como este homem hoje busca sua própria destruição e a de todo o Egito? E Simeão respondeu a José dizendo: Não te dissemos a princípio que não soubemos o lugar particular para onde ele foi, e se ele está morto ou vivo, e por que falas, meu senhor, tais coisas? E José, observando o semblante de Judá, discerniu que sua ira começou a acender quando ele falou-lhe dizendo: Traz para mim o vosso outro irmão em lugar desse irmão. E disse José a seus irmãos: Certamente vós dissestes que vosso irmão estava morto ou perdido. Agora, se eu o chamasse hoje e ele viesse diante de vós, daríeis ele para mim em lugar de vosso irmão? E José começou a falar e gritar: José, José, vem hoje diante de mim, e aparece a teus irmãos e senta-te diante deles. E quando José falou isto diante deles, olharam cada um de modo diferente para verem de onde José viria diante deles. E José observou todos os seus atos e disse-lhes: Por que olhais aqui e ali? Eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos lamenteis porque me vendestes, pois como um suporte durante a fome, Deus me enviou antes de vós. E seus irmãos ficaram assustados com ele quando ouviram as palavras de José, e Judá ficou extremamente aterrorizado com ele. E quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele estava à frente deles na parte interna da casa, e Benjamim correu a José, seu irmão, e abraçou-o e caiu sobre seu pescoço, e choraram. E quando os irmãos de José viram que Benjamim tinha caído sobre o pescoço de seu irmão e chorou com ele, eles também caíram sobre José e o abraçaram, e choraram um grande pranto com José. E a voz foi ouvida na casa de José, que eram os irmãos de José, e isso agradou muito a Faraó, pois ele estava com medo deles, que eles destruíssem o Egito. E Faraó enviou os seus servos a José para felicitá-lo concernente aos irmãos que tinham vindo até ele, e todos os capitães dos exércitos e tropas que estavam no Egito vieram se alegrar com José, e todo o Egito se alegrou muito acerca dos irmãos de José. E Faraó enviou os seus servos a José, dizendo: Dize a teus irmãos para buscarem tudo o que pertence a eles, e deixa-os virem a mim, e os colocarei na melhor parte da terra do Egito. E assim eles fizeram. E José ordenou-lhe, que foi decidido sobre a sua casa, trazer presentes e vestes aos seus irmãos, e ele lhes trouxe muitas roupas, sendo roupas da realeza, e muitos presentes, e José os dividiu entre seus irmãos. E ele deu a cada um de seus irmãos uma muda de roupa de ouro e prata, e 300 peças de prata, e José lhes ordenou que todos fossem vestidos com estas roupas, para serem apresentados diante de Faraó. E Faraó, vendo que todos os irmãos de José eram homens valentes e de bela aparência, muito se alegrou. E depois eles saíram da presença de Faraó para irem à terra de Canaã a seu pai, e seu irmão Benjamim foi com eles.
E José se levantou e deu-lhes 11 carruagens de Faraó, e José deu-lhes sua carruagem, sobre a qual ele cavalgou no dia da sua coroação no Egito, para buscar seu pai para o Egito. E José enviou a todos os filhos de seus irmãos roupas de acordo com seus números, e 100 peças de prata para cada um deles. E ele também mandou roupas para as mulheres de seus irmãos, das vestes das mulheres dos reis, ele as mandou. E ele deu a cada um dos seus 10 irmãos homens para irem com eles para a terra de Canaã, para servi-los, para servir os seus filhos e todos os que lhes pertencem na vinda para o Egito. E José mandou por mão de seu irmão Benjamim 10 ternos de roupas para seus 10 filhos, uma porção acima do resto dos filhos de Jacó. E ele enviou para cada um 50 peças de prata e 10 carruagens na causa de Faraó. E ele enviou ao seu pai 10 jumentos carregados com todos os luxos do Egito, e 10 jumentas carregadas de milho, e pão, e alimento para seu pai, e a todos os que estavam com ele como provisões para o caminho. E ele enviou para sua irmã Diná roupas de prata e ouro, e incenso e mirra e aloés, e ornamentos das mulheres em grande abundância. E ele enviou o mesmo das mulheres de Faraó para as mulheres de Benjamim. E ele deu a todos os seus irmãos, também às suas mulheres, todos os tipos de pedras de ônix e bidélio, e de todas as coisas valiosas entre as grandes pessoas do Egito. Nada de todas as coisas de valor foi deixado, senão o que José enviou da casa de seu pai. E ele despediu os seus irmãos, e eles partiram, e enviou o seu irmão Benjamim com eles. E José saiu com eles para acompanhá-los no caminho até as fronteiras do Egito, e ordenou-lhes acerca de seu pai e sua casa para virem para o Egito. E ele lhes disse: não contendais no caminho, pois isso foi do Senhor, para guardar um grande povo da fome, pois haverá ainda 5 anos de fome na terra. E ele lhes ordenou, dizendo: quando entrardes na terra de Canaã, não chegueis de repente diante de meu pai neste assunto, mas age com vossa sabedoria. E José parou de dar-lhes ordens, e ele se virou e voltou para o Egito, e os filhos de Jacó foram para a terra de Canaã com alegria e animação ao seu pai Jacó. E eles chegaram até as fronteiras da terra e disseram uns aos outros: o que faremos nesse assunto diante de nosso pai? Pois se chegarmos diante dele de repente e dizer-lhe o assunto, ele ficará muito alarmado com as nossas palavras e não acreditará em nós. E andaram até que se aproximaram de suas casas e encontraram Seraque, filha de Asher, indo ao encontro deles. E a moça era muito boa e sutil, e sabia como tocar com a harpa. E eles a chamaram, e ela veio diante deles, e ela os beijou. E eles a levaram e deram-lhe uma harpa, dizendo: vai agora diante de nosso pai, e senta-te diante dele, e toca com a harpa, e fala estas palavras. E ordenaram-lhe para ir para sua casa, e ela pegou a harpa e apressou-se diante deles, e ela veio e sentou-se perto de Jacó. E ela tocou bem e cantou, e proferiu na doçura de suas palavras: José, meu tio, está vivo, e ele domina em toda a terra do Egito, e não está morto. E ela continuou a repetir e proferir essas palavras, e Jacó ouviu as suas palavras, e foram-lhe agradáveis. Ele ouviu enquanto ela as repetia 2 vezes e 3 vezes, e a alegria entrou no coração de Jacó na doçura de suas palavras, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele soube que todas as suas palavras eram verdadeiras. E Jacó abençoou Seraque quando ela falou estas palavras diante dele, e ele lhe disse: minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu reviveste meu espírito. Só fala ainda diante de mim como falaste, pois tu me alegraste com todas as tuas palavras. E ela continuou a cantar estas palavras, e Jacó ouviu, e isso lhe agradou, e ele se alegrou, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Enquanto ele ainda estava falando com ela, eis que seus filhos vieram até ele com cavalos e carruagens, e trajes reais e servos correndo diante deles. Jacó levantou-se para encontrá-los, e viu seus filhos vestidos de trajes reais, e viu todos os tesouros que José lhe tinha enviado. E eles lhe disseram: se informado que o nosso irmão José está vivo, e é ele que governa toda a terra do Egito, e é ele que nos falou, como te dissemos. Jacó ouviu todas as palavras de seus filhos, e seu coração palpitava com suas palavras, pois ele não podia acreditar neles até que ele viu tudo o que José lhes havia dado, e o que lhe enviara, e todos os sinais que José lhe tinha falado. E eles abriram diante dele,
e mostraram-lhe tudo o que José tinha mandado. Eles deram a cada um o que José tinha enviado, e ele soube que eles tinham falado a verdade, e ele se alegrou muito por causa de seu filho. E Jacó disse: é bastante para mim que o meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes de morrer. E seus filhos lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, e Jacó disse: descerei ao Egito para ver meu filho e sua geração. E Jacó se levantou e vestiu as vestes que José lhe tinha enviado, e depois de ter se lavado, aparou o cabelo, colocou na cabeça o turbante que José tinha enviado. E todo o povo da casa de Jacó e suas mulheres colocaram as vestes que José lhes tinha enviado, e muitos se alegraram com José que ele ainda estava vivo e que ele estava governando no Egito. E todos os habitantes de Canaã ouviram falar disto, e eles vieram e se alegraram muito com Jacó que ele ainda estava vivo. E Jacó fez um banquete para eles durante 3 dias, e todos os reis de Canaã e os nobres da terra comeram e beberam e se alegraram na casa de Jacó. E aconteceu depois disto que Jacó disse: irei ver o meu filho no Egito, e depois voltarei à terra de Canaã, da qual Deus falou a Abraão, pois não posso deixar a terra do meu lugar de nascimento. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: desce ao Egito com toda a sua casa e permanece lá. Não temas descer ao Egito, pois ali farei de ti uma grande nação. E Jacó disse dentro de si: irei e verei o meu filho. E se o temor do seu Deus ainda está em seu coração em meio a todos os habitantes do Egito. E o Senhor disse a Jacó: não temas acerca de José, pois ele ainda retém a sua integridade para me servir, pois parecerá bem aos teus olhos. E Jacó se alegrou muito sobre seu filho. Naquele tempo Jacó ordenou a seus filhos e a sua casa para irem ao Egito segundo a palavra do Senhor com ele, e levantou-se Jacó com seus filhos e toda a sua casa e saiu da terra de Canaã, de Berseba, com júbilo e alegria de coração, e eles foram para a terra do Egito. E aconteceu que, quando se aproximaram do Egito, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que ele pudesse mostrar-lhe um local no Egito, e Judá fez segundo a palavra de seu pai. E ele se apressou e correu e veio a José, e eles cederam para eles um lugar na terra de Gozém, para toda a sua casa, e Judá voltou e veio ao longo do caminho ao seu pai. José aparelhou a carruagem e reuniu todos os seus valentes e os seus servos e todos os oficiais do Egito, a fim de irem ao encontro de seu pai Jacó, e a ordem de José foi proclamada no Egito, dizendo: todos que não forem encontrar Jacó morrerão. E no dia seguinte José saiu com todo o Egito, um grande e poderoso exército, todos vestidos com roupas de linho fino e de púrpura, e com instrumentos de ouro e prata, e com seus instrumentos de guerra com eles. E todos eles foram ao encontro de Jacó com todos os tipos de instrumentos musicais, com tambores e tamborins, espalhando mirra e aloés ao longo da estrada, e todos eles foram depois desta moda, e a terra tremeu com seus gritos. E todas as mulheres do Egito estavam sobre os telhados do Egito e sobre os muros para encontrarem Jacó, e sobre a cabeça de José estava a coroa real de Faraó, pois Faraó a tinha enviado a ele para colocar no momento da sua ida para encontrar seu pai. E quando José se aproximou dentro de 50 côvados de seu pai, ele saltou da carruagem e caminhou em direção a seu pai. E quando todos os oficiais do Egito e seus nobres viram que José tinha ido a pé em direção ao seu pai, eles também saltaram e caminharam a pé em direção a Jacó. E quando Jacó se aproximou do acampamento de José, Jacó observou o acampamento que estava vindo em sua direção a ele com José, e isso gratificou, e Jacó foi surpreendido com isso. E disse Jacó a Judá: quem é aquele homem a quem vejo no acampamento do Egito vestido de mantos reais, com uma roupa muito vermelha sobre ele e uma coroa real sobre sua cabeça, que saltou de sua carruagem e está vindo em nossa direção? E Judá respondeu ao seu pai, dizendo: ele é o teu filho José, o rei. E Jacó se alegrou em ver a glória de seu filho. E José se aproximou de seu pai, inclinou-se a seu pai, e todos os homens do acampamento se inclinaram ao chão com ele diante de Jacó. E eis que Jacó correu e apressou-se para seu filho José, e caiu sobre seu pescoço e o beijou, e choraram. E José também abraçou seu pai e o beijou, e eles choraram, e todo o povo do Egito chorou com eles. E Jacó disse a José: agora morrerei com alegria depois de eu ter visto o teu rosto, que tu ainda estás vivo e com glória.
E os filhos de Jacó e suas mulheres, e seus filhos e seus servos, e a toda a casa de Jacó chorou muito com José, e o beijaram e choraram muito com ele. E José e todo o seu povo voltaram para casa ao Egito, e Jacó e seus filhos e todas as crianças de sua casa chegaram com José ao Egito, e José os colocou na melhor parte do Egito, na terra de Gozém. E disse José a seu pai e seus irmãos: Subirei e direi a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, e tudo pertencente a eles, vieram a mim, e eis que estão na terra de Gozém. E José fez assim, e tomou de seus irmãos Ruben, Isacar, Zebulon e seu irmão Benjamim, e os colocou diante de Faraó. E falou José a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa de meu pai, e tudo pertencente a eles, juntamente com os seus rebanhos e gados, vieram a mim da terra de Canaã, a permanecerem no Egito, pois a fome era extrema sobre eles. E disse Faraó a José: Coloca teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra, não retenhas deles tudo o que é bom, e faz-lhes comer a gordura da terra. E José respondeu, dizendo: Eis que os tenho colocado na terra de Gozém, pois eles são pastores, portanto deixai-os permanecer em Gozém, para alimentar seus rebanhos à parte dos egípcios. E disse Faraó a José: Faz com os teus irmãos tudo o que eles te disserem. E os filhos de Jacó se inclinaram a Faraó, e saíram dele em paz. E depois José levou seu pai diante de Faraó. E Jacó veio e inclinou-se a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó, e depois ele saiu. E Jacó e todos os seus filhos e toda a sua casa habitaram na terra de Gozém. No segundo ano, ou seja, no 130º ano da vida de Jacó, José manteve seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com o pão de acordo com seus pequeninos, todos os dias da fome, e eles nada tiveram falta. E José lhes deu a melhor parte de toda a terra, o melhor do Egito eles tiveram, todos os dias de José, e José também lhes deu, e a toda a casa de seu pai, roupas e vestes de ano em ano, e os filhos de Jacó permaneceram em segurança no Egito, todos os dias de seu irmão. E Jacó sempre comia na mesa de José. Jacó e seus filhos não deixaram a mesa de José dia ou noite, além do que os filhos de Jacó consumiam em suas casas. E todo o Egito comeu pão durante os dias da fome, desde a casa de José, pois todos os egípcios venderam tudo que lhes pertenciam por causa da fome. E José comprou todas as terras e campos do Egito por pão na conta de Faraó. E José supriu todo o Egito com pão todos os dias da fome. E José recolheu toda a prata e ouro que vinha até ele por milho, que compraram em toda a terra, e ele acumulou muito ouro e prata, além de muita imensa quantidade de pedras de ônix, bidélio e vestes valiosas que eles trouxeram a José de toda a parte da terra, quando seu dinheiro foi gasto. E José tomou toda a prata e ouro que vinha na sua mão, cerca de 72 talentos de ouro e prata, e também pedras de ônix e bidélio em grande abundância. E José saiu e as escondeu em 4 partes, e escondeu uma parte no deserto, perto do Mar Vermelho, e uma parte junto ao rio Perate, e a terceira e a quarta parte ele escondeu no deserto, em frente ao deserto da Pérsia e da Média. E ele tomou parte do ouro e da prata que foi deixado, e os deu a todos os seus irmãos e à casa de seu pai, e a todas as mulheres da casa de seu pai, e o resto ele trouxe para a casa de Faraó, cerca de 20 talentos de ouro e prata. E José deu todo o ouro e prata que foi deixado a Faraó, e Faraó o colocou na tesouraria. E depois os dias de fome cessaram na terra, e semearam e colheram em toda a terra, e obtiveram sua quantidade habitual, de ano em ano, nada lhes faltou. E habitou José em segurança no Egito, e toda a terra estava sob seu conselho, e seu pai e todos os seus irmãos habitaram na terra de Gozém, e tomaram posse dela. E José estava muito idoso, avançado em dias, e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, permaneceram constantemente na casa de Jacó, juntamente com os filhos dos filhos de Jacó, seus irmãos, para aprenderem os caminhos do Senhor e sua lei. E Jacó e seus filhos habitaram na terra do Egito, na terra de Gozém, e tomaram posse nela, e eram frutíferos e se multiplicaram nela. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Naquele tempo Jacó foi atacado com a doença da qual morreu, e ele mandou chamar do Egito seu filho José, e José, seu filho, veio do Egito a seu pai. E disse Jacó a José e aos seus filhos: Eis que eu morro,
E o Deus de vossos pais vos há de visitar, e vos trará de volta para a terra que o Senhor jurou dar a vós e aos vossos filhos depois de vós. Agora, pois, quando eu estiver morto, sepultai-me na caverna que está em Macpelá, em Hebrom, na terra de Canaã, perto de meus pais. E Jacó fez seus filhos jurarem para sepultá-lo em Macpelá, em Hebrom, e seus filhos lhe juraram a respeito disto. E ele lhes ordenou, dizendo: serve ao Senhor vosso Deus, pois ele é quem livrou vossos pais e também vos livrará de todo o problema. E disse Jacó: chamai todos os vossos filhos até mim. E todos os filhos dos filhos de Jacó vieram e sentaram-se diante dele, e Jacó os abençoou e lhes disse: o Senhor Deus de vossos pais vos concederá 1000 vezes mais e vos abençoará, e que ele vos dê a bênção de vosso pai Abraão. E todos os filhos dos filhos de Jacó saíram naquele dia, depois de ter-lhes abençoado. E no dia seguinte Jacó novamente chamou por seus filhos, e todos eles se reuniram e vieram até ele, e sentaram-se diante dele. E naquele dia Jacó abençoou seus filhos antes de sua morte. Cada homem ele abençoou segundo a sua bênção. E eis que está escrito no livro da lei do Senhor pertencente a Israel. E disse Jacó a Judá: eu sei, meu filho, que és um homem poderoso para teus irmãos, reina sobre eles, e teus filhos reinará sobre os seus filhos para sempre. Somente ensina a teus filhos o arco e todas as armas de guerra, a fim de que possam travar as batalhas de seus irmãos, que governará sobre seus inimigos. E novamente Jacó ordenou a seus filhos naquele dia, dizendo: eis que hoje serei congregado ao meu povo. Levai-me do Egito, e sepultai-me na caverna de Macpelá, como vos ordenei. Todavia, tende cuidado, peço-vos, que nenhum de vossos filhos me leve, somente vós mesmos. E esta é a maneira que fareis comigo quando transportardes o meu corpo, para irdes com ele para a terra de Canaã sepultar-me. Judá, Isacar e Zebulon levarão o meu caixão no lado oriental, Ruben, Simeão e Gade ao sul, Efraim, Manassés e Benjamim no oeste, Dan, Asser e Naphtali ao norte. Não deixar Levi levar convosco, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança do Senhor com os israelitas no acampamento. Nem deixai José, meu filho, levar, pois como um rei assim seja a sua glória. Todavia Efraim e Manassés estarão em seu lugar. Assim fareis a mim quando me levardes, não negligencieis qualquer coisa de tudo o que vos ordeno. E acontecerá que quando fizerdes isto comigo, que o Senhor se lembrará de vós favoravelmente, e vossos filhos depois de vós para sempre. E vós, meus filhos, honrai cada um a seu irmão e seu parente, e ordenai a vossos filhos e os filhos de vossos filhos depois de vós, para servirem ao Senhor Deus de vossos pais todos os dias, a fim de que possais prolongar vossos dias na terra, vós e vossos filhos e os filhos de vossos filhos para sempre, quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor vosso Deus, para andardes em todos os seus caminhos. E tu, meu filho José, perdoa, peço-te, as apunhaladas de teus irmãos, e todos os seus malefícios na injúria que eles empilharam sobre ti, pois Deus o tornou em benefício teu e de teus filhos. E, ó meu filho, não deixe os teus irmãos para os habitantes do Egito, nem firas seus sentimentos, pois eis que eu os destino à mão de Deus e em tua mão para guardá-los dos egípcios. E os filhos de Jacó responderam a seu pai, dizendo: ó nosso pai, tudo o que nos ordenaste, assim faremos, que somente Deus esteja conosco. E disse Jacó a seus filhos: então que Deus esteja convosco, quando guardardes todos os seus caminhos, não vos desvieis de seus caminhos, quer para a direita ou à esquerda, em executar o que é bom e reto aos seus olhos. Pois eu sei que muitos problemas graves vos sucederá nos últimos dias na terra. Sim, vossos filhos e os filhos dos filhos somente servirão ao Senhor, e Ele vos salvará de todo o problema. E acontecerá que quando fordes após Deus para servi-lo e ensinardes a vossos filhos depois de vós, e os filhos de vossos filhos, para conhecerdes o Senhor, então o Senhor levantará para vós e vossos filhos um servo de entre vossos filhos, e o Senhor vos livrará por sua mão de todas as aflições, e vos tirará para fora do Egito, e vos levará de volta à terra de vossos pais, para herdá-la de forma segura. E cessou Jacó de ordenar seus filhos, e ele estendeu os seus pés na cama. Ele morreu e foi reunido ao seu povo. E José se lançou sobre seu pai, e gritou, e chorou sobre ele, e o beijou, e gritou em voz amarga, e disse: ó meu pai, meu pai!
e as mulheres de seus filhos e toda a sua casa vieram e caíram sobre Jacó, e choraram sobre ele, e gritaram em muito alta voz sobre Jacó. E todos os filhos de Jacó se levantaram juntos e rasgaram suas vestes, e todos eles puseram sacos sobre seus lombos e caíram sobre seus rostos e lançaram pó sobre as suas cabeças em direção aos céus. E a coisa foi dita a Osnã, mulher de José, e ela se levantou e pôs-se sobre um saco, e ela com todas as mulheres egípcias com ela vieram e lamentaram e choraram por Jacó. E também todas as pessoas do Egito que conheciam Jacó vieram naquele dia quando ouviram isto, e todos os egípcios choraram por muitos dias. E também da terra de Canaã, as mulheres vieram ao Egito quando ouviram dizer que Jacó estava morto, e elas choraram por ele no Egito por 70 dias. E aconteceu depois disto que José ordenou aos seus servos, os médicos, para embalsamarem seu pai com mirra, incenso e todos os tipos de incenso e perfume, e os médicos embalsamaram Jacó como José lhes havia ordenado. E todo o povo do Egito, e os anciãos, e todos os habitantes da terra de Gozém, choraram e lamentaram por Jacó, e todos os seus filhos e os filhos de sua casa lamentaram e choraram por seu pai Jacó muitos dias. E depois que os dias de seu pranto passaram, ao fim de 70 dias, disse José a Faraó: Subirei e sepultarei meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar, e depois voltarei. E Faraó enviou a José, dizendo: Sobe e sepulta teu pai como ele disse e como ele te fez jurar. E José levantou-se com todos os seus irmãos para irem à terra de Canaã, sepultar seu pai Jacó, como ele lhes havia ordenado. E Faraó deu ordem que fosse anunciado em todo o Egito, dizendo: Quem quer que não subir com José e seus irmãos à terra de Canaã para sepultar Jacó, morrerá. E todo o Egito ouviu o anúncio de Faraó, e todos eles se levantaram juntos, e todos os servos de Faraó, e os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito subiram com José, e todos os oficiais e os nobres de Faraó subiram, assim como os servos de José, e foram sepultar Jacó na terra de Canaã. E os filhos de Jacó levaram o caixão em que ele jazia, de acordo com tudo o que seu pai lhes ordenara. Assim lhe fizeram os seus filhos. E o caixão era de ouro puro, e era incrustado em redor com pedras de ônix e bidélio, e a cobertura do caixão era obra tecida de ouro junto com os fios, e sobre eles estavam ganchos de pedras de ônix e bidélio. E José colocou sobre a cabeça de seu pai Jacó uma grande coroa de ouro, e ele colocou um cetro de ouro em sua mão, e cercou o caixão como era costume dos reis durante suas vidas. E todas as tropas do Egito foram na frente nesta ordem, primeiro todos os valentes de Faraó e os poderosos homens de José, e depois deles o resto dos habitantes do Egito, e todos eles foram cingidos com espadas e equipados com casacos de malha, e as armas de guerra estavam sobre eles. E todas as carpideiras e lamentadores foram a uma distância oposta ao caixão, andando e chorando e lamentando, e o resto do povo foi atrás do caixão. E José e sua casa foram juntos perto do caixão, descalços e chorando, e o resto dos servos de José foram ao seu redor, cada um tinha seus ornamentos sobre si, e todos eles estavam armados com suas armas de guerra. E 50 dos servos de Jacó foram na frente do caixão, e eles espalhavam ao longo da estrada mirra e aloés, e todo o tipo de perfume. E todos os filhos de Jacó que levavam o caixão caminharam sobre a perfumaria, e os servos de Jacó foram na frente deles espalhando o perfume ao longo da estrada. E José subiu com um acampamento pesado, e depois fizeram desta maneira todos os dias, até que chegaram à terra de Canaã, e vieram à eira de Atad, que estava do outro lado do Jordão, e choraram um grande e pesado pranto naquele lugar. E todos os reis de Canaã ouviram falar disto, e todos eles saíram, cada homem da sua casa, 31 reis de Canaã, e todos eles vieram com seus homens para lamentar e chorar por Jacó. E todos estes reis viram o caixão de Jacó, e eis que a coroa de José estava sobre ele, e eles também colocaram as suas coroas sobre o caixão e o cercaram de coroas. E todos estes reis fizeram naquele lugar um grande e pesado luto com os filhos de Jacó e o Egito por Jacó, pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. E a notícia chegou a Esaú dizendo: Jacó morreu no Egito, e seus filhos e todos os egípcios o estão transportando à terra de Canaã para sepultá-lo. Esaú ouviu isto,
e ele estava habitando no monte Seir. E ele se levantou com seus filhos e todo o seu povo e toda a sua casa, um povo muito grande, e eles vieram para lamentar e chorar por Jacó. E aconteceu que, quando Esaú chegou, ele lamentou por seu irmão Jacó, e todo o Egito e toda a Canaã novamente se levantaram e choraram um grande pranto com Esaú por Jacó naquele lugar. E José e seus irmãos trouxeram o seu pai Jacó daquele lugar e foram a Hebrom para sepultar Jacó na caverna de seus pais. E vieram a Quiriate-Arbá, na caverna. E enquanto eles vieram, Esaú estava com seus filhos contra José e seus irmãos como obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não será sepultado nela, pois ela pertence a nós e ao nosso pai. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú e ficaram muito irados. E José se aproximou de Esaú, dizendo: O que é isto que eles falaram? Certamente meu pai Jacó a comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaque, há 25 anos atrás, e também toda a terra de Canaã ele comprou de ti e de teus filhos, e de tua semente depois de ti. E Jacó a comprou para seus filhos e sua semente depois dele por herança, para sempre. E por que falas isto hoje? E Esaú respondeu dizendo: Tu falas falsamente e dizes mentiras, pois eu não vendi nada que me pertença em toda esta terra, como dizes, nem meu irmão Jacó comprou alguma coisa que me pertence nesta terra. E Esaú falou estas coisas a fim de enganar José com suas palavras, pois Esaú soube que José não estava presente naqueles dias, quando Esaú vendeu tudo o que lhe pertencia na terra de Canaã a Jacó. E disse José a Esaú: Certamente meu pai registrou estas coisas contigo no registro da compra, e testemunhou o registro com testemunhas, e eis que ele está conosco no Egito. E Esaú respondeu dizendo-lhe: Traze o registro, tudo o que encontrares no registro, assim faremos. E chamou José a Naphtali, seu irmão, e disse: Apressa-te rapidamente, não fica, e corre, peço-te, ao Egito, e traze todos os registros, o registro da compra, o registro selado e o registro aberto, e também todos os primeiros registros, em que todas as transações do direito de nascimento estão escritos. Procura. E traze-os aqui para nós, para que possamos saber deles todas as palavras que Esaú e seus filhos falaram. E Naphtali ouviu a voz de José, e ele se apressou e correu para descer ao Egito. E Naphtali era mais leve a pé do que qualquer dos veados que estavam no deserto, pois ele andava em cima de espigas de milho sem esmagá-las. E quando Esaú viu que Naphtali foi buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna, e Esaú e todo o seu povo se levantou contra José e seus irmãos para a batalha. E todos os filhos de Jacó e o povo do Egito lutaram com Esaú e seus homens, e os filhos de Esaú e o seu povo foram feridos diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó mataram do povo de Esaú 40 homens. E Shujim, filho de Dan, filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó, mas ele estava cerca de 100 côvados distante do lugar da batalha, pois ele ficou com os filhos dos filhos de Jacó junto ao caixão de Jacó para guardá-lo. E Cuxim era mudo e surdo, ainda que entendia a voz de consternação entre os homens. E ele perguntou dizendo: Por que não sepulta o morto? E o que é esta grande consternação? E eles lhes responderam as palavras de Esaú e seus filhos. E ele correu contra Esaú no meio da batalha, e matou Esaú com uma espada e cortou sua cabeça. E ele saltou a uma distância, Esaú caiu entre o povo da batalha. E quando Shujim fez isto, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Jacó sepultaram seu pai Jacó à força na caverna, e os filhos de Esaú viram isso. E Jacó foi sepultado em Hebrom, na caverna de Macpelá, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et por possessão de lugar de sepultura, e ele foi sepultado com roupas muito caras. E nenhum rei teve tal honra paga para si, como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o sepultou com grande honra, semelhante ao sepultamento de reis. E José e seus irmãos fizeram um luto de 7 dias por seu pai. E foi depois disto que os filhos de Esaú travaram guerra com os filhos de Jacó, e os filhos de Esaú lutaram com os filhos de Jacó em Hebrom, e Esaú ainda estava deitado morto e não sepultado. E a batalha foi pesada entre eles, e os filhos de Esaú foram feridos diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó mataram dos filhos de Esaú 80 homens, e nenhum morreu do povo dos filhos de Jacó. E a mão de José prevaleceu sobre todo o povo dos filhos de Esaú, e ele levou Zefo,
filho de Elifaz, filho de Esaú, e 50 de seus homens cativos, e amarrou-os com cadeias de ferro, e deu-lhes na mão de seus servos para levá-los ao Egito. E aconteceu que quando os filhos de Jacó levaram Zefo e seu povo cativos, todos aqueles que permaneceram ficaram muito com medo por suas vidas desde a casa de Esaú, para que também não fossem levados cativos. E todos eles fugiram com Elifaz, filho de Esaú, e seu povo, com o corpo de Esaú, e continuaram em seu caminho ao monte Seir. E eles chegaram ao monte Seir e sepultaram Esaú em Seir, mas não trouxeram sua cabeça com eles para Seir, pois ela foi enterrada naquele lugar onde houve a batalha em Hebrom. E aconteceu que quando os filhos de Esaú fugiram de diante dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó os perseguiram até as fronteiras de Seir, mas não mataram um único homem de entre eles quando os perseguiram, pois o corpo de Esaú que eles levavam com eles despertou sua confusão. Então eles fugiram, e os filhos de Jacó voltaram deles e subiram ao lugar onde seus irmãos estavam, em Hebrom, e lá permaneceram naquele dia e no dia seguinte, até que descansaram da batalha. E aconteceu que no terceiro dia eles reuniram todos os filhos de Seir, o Oreu, e reuniram todos os filhos do Oriente, uma multidão de pessoas como a areia do mar, e saíram e desceram ao Egito para lutarem com José e seus irmãos, a fim de libertar seus irmãos. E José e todos os filhos de Jacó ouviram dizer que os filhos de Esaú e os filhos do Oriente haviam vindo sobre eles para a batalha, a fim de livrar seus irmãos. E José e seus irmãos e os homens fortes do Egito saíram e lutaram na cidade de Ramsés. E José e seus irmãos distribuíram um tremendo golpe entre os filhos de Esaú e os filhos do Oriente, e mataram deles 600.000 homens, e mataram dentre eles todos os valentes dos filhos de Seir, o Oreu. Restaram apenas um pouco deles, e mataram também uma grande quantidade dos filhos do Oriente e dos filhos de Esaú, e Elifaz, filho de Esaú, e todos os filhos do Oriente fugiram de diante de José e seus irmãos. E José e seus irmãos os perseguiram até que chegaram a Sucote, e ainda mataram deles em Sucote 30 homens, e o resto escapou e fugiu cada um para a sua cidade. E José e seus irmãos e os homens poderosos do Egito voltaram deles com júbilo e alegria de coração, pois haviam ferido todos os seus inimigos. E Zefo, filho de Elifaz, e seus homens ainda eram escravos no Egito, aos filhos de Jacó, e suas dores aumentaram. E quando os filhos de Esaú e os filhos de Seir retornaram à sua terra, os filhos de Seir viram que todos tinham caído nas mãos dos filhos de Jacó e o povo do Egito, por causa da batalha dos filhos de Esaú. E os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: Vistes, e portanto sabeis que este acampamento foi por vossa causa, e nenhum homem poderoso ou um perito em guerra permanece. Agora, pois, sai de nossa terra, ide de nós para a terra de Canaã, para a terra da habitação de vossos pais, porque os vossos filhos herdarão os efeitos de nossos filhos nos últimos dias? E os filhos de Esaú não quiseram ouvir os filhos de Seir, e os filhos de Seir resolveram fazer guerra com eles. E os filhos de Esaú enviaram secretamente a Angéias, rei da África, a mesma é Dinhabá, dizendo: Envia-nos alguns dos seus homens e deixa-os virem até nós, e lutaremos juntos com os filhos de Seir, o Oreu, pois eles resolveram lutar conosco para nos eliminar da terra. E Angéias, rei de Dinhabá, fez assim, pois ele estava naqueles dias amigável aos filhos de Esaú, e Angéias enviou 500 de infantaria valentes para os filhos de Esaú e 800 da cavalaria. E os filhos de Seir enviaram aos filhos do Oriente e aos filhos de Midian, dizendo: Vistes o que os filhos de Esaú fizeram para nós, sobre cuja causa estamos quase todos destruídos, em sua batalha com os filhos de Jacó. Agora, pois, vinde a nós e nos ajudai, e lutaremos com eles juntos, e os expulsaremos da terra, e vingaremos a causa de nossos irmãos, que morreram por causa deles em sua batalha com seus irmãos, os filhos de Jacó. E todos os filhos do Oriente ouviram os filhos de Seir, e vieram-lhe cerca de 800 homens com espadas, e os filhos de Esaú lutaram com os filhos de Seir, naquele tempo no deserto de Parã. E os filhos de Seir então prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Seir mataram naquele dia dos filhos de Esaú, naquela batalha, cerca de 200 homens do povo de Angéias, rei de Dinhabá. E no segundo dia os filhos de Esaú vieram novamente lutar pela segunda vez com os filhos de Seir, e a batalha foi dura sobre os filhos de Esaú nesta segunda vez, e isso os inquietou muito por causa dos filhos de Seir.
E quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir eram mais poderosos do que eles, alguns dos homens dos filhos de Esaú viraram-se para ajudar os filhos de Seir, seus inimigos. E ali ainda caíram do povo dos filhos de Esaú na segunda batalha 58 homens do povo, com Angéias, rei de Dinhabá. E no terceiro dia, os filhos de Esaú souberam que alguns dos seus irmãos haviam se voltado para lutar contra eles na segunda batalha, e os filhos de Esaú choraram quando ouviram isto. E disseram: que faremos a nossos irmãos que se afastaram de nós para ajudar os filhos de Seir, nossos inimigos? E os filhos de Esaú novamente enviaram a Angéias, rei de Dinhabá, dizendo: envia-nos mais uma vez outros homens para que com eles possamos lutar com os filhos de Seir, pois eles já por 2 vezes têm sido mais pesados do que éramos. E Angéias novamente enviou os filhos de Esaú cerca de 600 homens valentes, e eles vieram para ajudar os filhos de Esaú. E no tempo de 10 dias, os filhos de Esaú novamente travaram guerra com os filhos de Seir no deserto de Parã, e a batalha foi muito severa para os filhos de Seir, e os filhos de Esaú prevaleceram naquele tempo sobre os filhos de Seir, e os filhos de Seir foram feridos diante dos filhos de Esaú, e os filhos de Esaú mataram deles cerca de 2.000 homens. E todos os valentes dos filhos de Seir morreram nesta batalha, e lá só permaneceram seus filhos que ficaram em suas cidades. E todos os midianitas e os filhos do Oriente se dedicaram a fugir da batalha, e eles deixaram os filhos de Seir e fugiram quando viram que a batalha era severa sobre eles, e os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do Oriente até chegarem à sua terra. E os filhos de Esaú ainda mataram deles cerca de 250 homens, e do povo dos filhos de Esaú caiu naquela batalha cerca de 30 homens, mas este mal veio sobre eles por meio de seus irmãos, virando-lhes para ajudar os filhos de Seir, o Oreu, e os filhos de Esaú novamente ouviram falar da malícia de seus irmãos e choraram de novo por causa disto. E aconteceu que depois da batalha, os filhos de Esaú voltaram e vieram a Seir, e os filhos de Esaú mataram aqueles que tinham permanecido na terra dos filhos de Seir. Eles também mataram suas mulheres e pequeninos. Eles não deixaram uma alma viva, exceto 50 rapazes e moças, a quem eles deixaram para viver, e os filhos de Esaú não os colocaram à morte. E os rapazes se tornaram seus escravos, e as donzelas tomaram por mulheres. E os filhos de Esaú habitaram em Seir, no lugar dos filhos de Seir, e eles herdaram suas terras e tomaram posse dela. E os filhos de Esaú tomaram tudo pertencente na terra aos filhos de Seir, também os seus rebanhos, seus bois e seus bens, e tudo pertencente aos filhos de Seir, os filhos de Esaú tomaram, e os filhos de Esaú habitaram em Seir, no lugar dos filhos de Seir até hoje. E os filhos de Esaú dividiram a terra em divisões para os 5 filhos de Esaú, de acordo com suas famílias. E aconteceu naqueles dias que os filhos de Esaú resolveram coroar um rei sobre eles, na terra da qual eles se apossaram. E disseram uns aos outros: não assim, pois ele reinará sobre nós em nossa terra, e estaremos sob o seu conselho, e ele lutará as nossas batalhas contra nossos inimigos. E assim eles fizeram. E todos os filhos de Esaú juraram, dizendo que nenhum de seus irmãos jamais deveria reinar sobre eles, mas um homem estranho que não seja de seus irmãos, pois as almas de todos os filhos de Esaú estavam amarguradas, cada homem contra seu filho, irmão e amigo, por causa do mal que eles sustentaram de seus irmãos quando eles lutaram com os filhos de Seir. Por isso os filhos de Esaú juraram, dizendo: daquele dia em diante não iriam escolher um rei de seus irmãos, mas um de uma terra estranha até hoje. E havia ali um homem do povo de Angéias, rei de Dinhabá. Seu nome era Belá, filho de Beor, que era um homem muito valente, bonito e formoso e sábio em toda a sabedoria, e um homem de bom senso e conselhos, e não havia ninguém do povo de Angéias semelhante a ele. E todos os filhos de Esaú o tomaram e o ungiram e o coroaram por rei, e se inclinaram para ele e disseram-lhe: que o rei viva, que o rei viva! E eles se espalharam o lençol, e trouxeram-lhe cada homem brincos de ouro e prata, ou anéis ou pulseiras, e eles o fizeram muito rico em prata e ouro, em pedras de ônix e bidélio, e fizeram-lhe um trono real, e colocaram uma coroa real sobre a sua cabeça, e construíram um palácio para ele, e ele habitou ali, e ele se tornou rei sobre todos os filhos de Esaú. E o povo de Angéias tomou o seu contrato por sua batalha dos filhos de Esaú, e foram e retornaram naquele tempo ao seu mestre em Dinhabá. E Belá,
reinou sobre os filhos de Esaú 30 anos, e os filhos de Esaú habitaram na terra em lugar dos filhos de Seir, e habitaram em segurança em seu lugar até hoje. E aconteceu que no 32º ano da descida dos israelitas ao Egito, que é o 71º ano da vida de José, naquele ano morreu Faraó, rei do Egito, e Magrom, seu filho, reinou em seu lugar. E Faraó ordenou a José antes de sua morte para ser um pai para seu filho, Magrom, e que Magrom estaria sob os cuidados de José e seu conselho. E todo o Egito consentiu isto, que José deveria ser rei sobre eles, pois todos os egípcios amaram José como de outrora. Somente Magrom, filho de Faraó, sentou sobre o trono de seu pai, e ele tornou-se rei naqueles dias em lugar de seu pai. Magrom tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou no Egito, e todo o Egito chamou seu nome Faraó, conforme o nome de seu pai, como era seu costume fazer no Egito a todos os reis que reinavam sobre eles. E aconteceu que quando Faraó reinou em lugar de seu pai, ele colocou as leis do Egito e todos os assuntos do governo na mão de José, como seu pai lhe havia ordenado. E José tornou-se rei sobre o Egito, pois ele supervisionou sobre todo o Egito, e todo o Egito estava sob seus cuidados e sob o seu conselho, pois todo o Egito se inclinou a José após a morte de Faraó, e eles o amaram muito a reinar sobre eles. Mas havia algumas pessoas entre eles que não gostavam dele, dizendo: nenhum estrangeiro reinará sobre nós, ainda que todo o governo do Egito concentrou-se naqueles dias sobre José, após a morte de Faraó, sendo ele o regulador, fazendo como ele gostava por toda a terra sem nenhuma interferência. E todo o Egito estava sob os cuidados de José, e José fez guerra com todos os seus inimigos ao redor e os sujeitou. Também toda a terra, todos os filisteus, até as fronteiras de Canaã, José subjugou, e todos estavam sob seu poder, e deram um imposto anual a José. E Faraó, rei do Egito, sentou-se em seu trono no lugar de seu pai, mas ele estava sob o controle e conselho de José, como estava a princípio, sob o controle de seu pai. Ele não reinou senão na terra do Egito somente, sob o conselho de José, mas José reinou sobre todo o país naquele tempo, desde o Egito até o grande rio Perate. E José foi bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. E o Senhor deu a José sabedoria adicional, e honra, e glória, e amor para com ele nos corações dos egípcios e por toda a terra. E José reinou sobre todo o país 40 anos. E todos os países dos filisteus e Canaã e Sidom e de outro lado do Jordão traziam presentes a José todos os seus dias, e todos os países estavam na mão de José e traziam-lhe um tributo anual, como foi regulamentado, pois José tinha lutado contra todos os seus inimigos ao redor e os sujeitou, e todo o país estava na mão de José, e José sentou-se em segurança em seu trono no Egito. E também todos os seus irmãos, filhos de Jacó, habitaram em segurança na terra todos os dias de José, e eles foram frutíferos e se multiplicaram muito na terra, e serviram ao Senhor todos os dias, como seu pai Jacó lhes havia ordenado. E aconteceu que ao fim de muitos dias e anos, quando os filhos de Esaú estavam habitando em silêncio na sua terra com Belá, seu rei, que os filhos de Esaú foram frutíferos e se multiplicaram na terra, e resolveram sair e lutar com os filhos de Jacó e todo o Egito, e libertar seu irmão Zefo, filho de Elifaz, e seus homens, pois eles ainda eram, naqueles dias, escravos de José. E os filhos de Esaú enviaram a todos os filhos do Oriente e fizeram as pazes com eles, e todos os filhos do Oriente vieram ter com eles para saírem com os filhos de Esaú ao Egito para a batalha. E ali veio também para eles do povo de Angéias, rei de Dinhabá, e também enviaram aos filhos de Ismael, que também vieram para eles. E todo este povo se reuniu e veio a Seir para ajudar os filhos de Esaú em sua batalha, e este acampamento era muito grande e pesado com as pessoas, numeroso como a areia do mar, cerca de 800.000 homens de infantaria e cavalaria, e todas essas tropas desceram ao Egito para lutar com os filhos de Jacó, e acamparam-se junto a Ramsés. E José saiu com seus irmãos, com os homens poderosos do Egito, cerca de 600 homens, e lutaram com eles na terra de Ramsés, e os filhos de Jacó, naquele tempo, lutaram novamente com os filhos de Esaú, no 50º ano da descida dos filhos de Jacó ao Egito, que é o 30º ano do reinado de Belá sobre os filhos de Esaú em Seir.
E o Senhor deu todos os valentes de Esaú e os filhos do Oriente nas mãos de José e seus irmãos. E o povo dos filhos de Esaú e os filhos do Oriente foram feridos diante de José. E o povo de Esaú e os filhos do Oriente que foram mortos caíram ali diante dos filhos de Jacó, cerca de 200.000 homens, e seu rei Belá, filho de Beor, caiu com eles na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia caído na batalha e foi morto, suas mãos se tornaram fracas no combate. E José e seus irmãos e todos os egípcios ainda estavam ferindo as pessoas da casa de Esaú, e todo o povo de Esaú tiveram medo dos filhos de Jacó e fugiram de diante deles. E José e seus irmãos e todos os egípcios os perseguiram um dia de viagem, e ainda mataram deles cerca de 300 homens, continuando a feri-los no caminho, e depois voltaram deles. E José e todos os seus irmãos voltaram ao Egito, nenhum homem estava faltando deles, mas dos egípcios caíram ali 12 homens. E quando José voltou para o Egito, ordenou a Zefo e seus homens serem amarrados, e eles os amarraram com ferros e aumentaram o seu sofrimento. E todo o povo dos filhos de Esaú e os filhos do Oriente voltaram envergonhados, cada um para a sua cidade, pois todos os valentes que estavam com eles haviam caído na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia morrido na batalha, apressaram-se e tomaram um homem do povo dos filhos do Oriente. Seu nome era Jobabe, o filho de Zaraque, da terra de Botzrá, e o fizeram reinar sobre eles em lugar de Belá, seu rei. E Jobabe sentou-se sobre o trono de Belá como rei em seu lugar. E Jobabe reinou em Edom sobre todos os filhos de Esaú 10 anos. E os filhos de Esaú não foram mais lutar com os filhos de Jacó daquele dia em diante, pois os filhos de Esaú conheceram o valor dos filhos de Jacó e ficaram com muito medo deles. Mas daquele dia em diante os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó, e o ódio e inimizade foram muito fortes entre eles todos os dias até hoje. E aconteceu que depois disto, ao fim de 10 anos, Jobabe, filho de Zaraque, de Botzrá, morreu, e os filhos de Esaú tomaram um homem cujo nome era Xusã, da terra de Temã, e o fizeram rei sobre eles em lugar de Jobabe. E Xusã reinou em Edom sobre todos os filhos de Esaú durante 20 anos. E José, rei do Egito, e seus irmãos, e todos os filhos de Israel, habitaram no Egito seguro naqueles dias, juntamente com todos os filhos de José e seus irmãos, não havendo impedimento ou acidente mau. E a terra do Egito esteve, naquele tempo, em repouso da guerra nos dias de José e seus irmãos. E estes são os nomes dos filhos de Israel que habitaram no Egito, que tinham vindo com Jacó. Todos os filhos de Jacó foram para o Egito, cada um com a sua casa. E os filhos de Lia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão e sua irmã Diná. E os filhos de Raquel foram José e Benjamim. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. E os filhos de Bilá, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali, e estes foram seus filhos que lhes nasceram na terra de Canaã, antes que eles viessem ao Egito com o seu pai Jacó. Os filhos de Ruben foram Xanoque, Palu, Shetzron e Carmim. E os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Ohad, Jaquim, Zochar e Saul, filhos da mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Querate e Merari, e sua irmã Joquebede, que lhes nasceu em sua descida ao Egito. E os filhos de Judá foram Onã, Shelá, Pérez e Zarash. E e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Xesrom e Shamu. E os filhos de Isaque foram Tolá, Puvá, Jobe e Shanrom. E os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaxileel. E o filho de Dan foi Xujim. E os filhos de Naphtali foram Jaquizeel, Guni, Jetser e Shilã. E os filhos de Gade foram Zifion, Shage, Shuni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser foram Jimná, Gishvá, Gishvi, Beriá e sua irmã Seraque. E os filhos de Beriá foram Sheber e Malquiel. E os filhos de Benjamim foram Belá, Becher, Asbel, Gerá, Naamã, Ashi, Roche, Mupim, Chupim e Orde.
E os filhos de José que lhe nasceram no Egito foram Manassés e Efraim. E todas as almas que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas, e estes são os que vieram com seu pai Jacó para o Egito, para ali habitar. E José e todos os seus irmãos habitaram com segurança no Egito, e comeram do melhor do Egito todos os dias da vida de José. E viveu José na terra do Egito 93 anos, e José reinou sobre todo o Egito 80 anos. E quando os dias de José se aproximaram para que morresse, mandou chamar seus irmãos e toda a casa de seu pai, e todos eles se reuniram e sentaram-se diante dele. E disse José a seus irmãos e a toda a casa de seu pai: Eis que eu morro, e Deus certamente vos há de visitar, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a vossos pais. E será que quando Deus vos visitar para fazer-vos subir daqui para a terra de vossos pais, então levareis os meus ossos convosco daqui. E José fez os filhos de Israel jurarem por sua semente depois deles, dizendo: Certamente Deus vos há de visitar, e levareis os meus ossos convosco daqui. E aconteceu depois disto que José morreu naquele ano, o 71º ano da descida dos israelitas ao Egito. E José tinha 110 anos de idade quando morreu na terra do Egito, e todos os seus irmãos e todos os seus servos se levantaram e embalsamaram José, como era seu costume. E seus irmãos e todos os egípcios choraram por ele durante 70 dias. E puseram José em um caixão cheio de especiarias e todos os tipos de perfume, e o sepultaram ao lado do rio, que é Sior. E seus filhos e todos os seus irmãos e toda a casa de seu pai fizeram um luto de 7 dias por ele. E aconteceu que, depois da morte de José, todos os egípcios começaram naqueles dias a dominar sobre os filhos de Israel, e Faraó, rei do Egito, que reinava em lugar de seu pai, tomou todas as leis do Egito e conduziu todo o governo do Egito sob seu conselho, e reinou de forma segura sobre seu povo. E quando o ano deu a volta, sendo o 72º ano da descida dos israelitas ao Egito, após a morte de José, Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, fugiu do Egito, ele e seus homens, e foram embora. E foi para a África, que é Dinhabá, a Angéias, rei da África, e Angéias os recebeu com grande honra, e ele fez Zefo o capitão do seu exército. E Zefo achou graça aos olhos de Angéias e aos olhos de seu povo, e Zefo foi capitão do exército de Angéias, rei da África, por muitos dias. E Zefo seduziu Angéias, rei da África, para recolher todo o seu exército para ir lutar com os egípcios e com os filhos de Jacó e vingar deles a causa de seus irmãos. Mas Angéias não quis ouvir Zefo a fazer tal coisa, pois Angéias conhecia a força dos filhos de Jacó e o que eles tinham feito para seu exército em sua guerra com os filhos de Esaú. E Zefo era naqueles dias muito grande aos olhos de Angéias e à vista de todo o seu povo, e ele os seduzia continuamente a fazer guerra contra o Egito, mas eles não quiseram. E aconteceu naqueles dias que havia na terra de Quitim um homem na cidade de Puziná, cujo nome era Uzo, e ele se tornou desregradamente endeusado pelos filhos de Quitim, e o homem morreu e não teve filhos, somente uma filha cujo nome era Jânia. E a donzela era muito bonita, formosa e inteligente, não havia ninguém semelhante a ela, por sua beleza e sabedoria por toda a terra. E o povo de Angéias, rei da África, viu-a e veio elogiá-la a ele. E Angéias enviou aos filhos de Quitim, e ele pediu para levá-la para si por mulher. E o povo de Quitim consentiu dá-la a ele por mulher. E quando os mensageiros de Angéias estavam saindo da terra de Quitim para tomar o seu caminho, eis que os mensageiros de Turno, rei de Bibentu, chegou a Quitim, pois Turno, rei de Bibentu, também enviou seus mensageiros para pedirem Jânia para ele, para tomar para si por mulher, pois todos os seus homens também tinham elogiado a ele. Por isso ele enviou todos os seus servos a ela. E os servos de Turno vieram a Quitim, e eles perguntaram por Jânia, para ser tomada a Turnos, seu rei, por mulher. E o povo de Quitim lhes disse: Não podemos dá-la porque Angéias, rei da África, desejou tomá-la para ele por mulher antes de chegardes, e que daríamos a ele. E agora, pois, não podemos fazer isto para privar Angéias da moça, para dá-la a Turnos. Pois estamos com muito medo de Angéias, para que ele não entre em batalha contra nós, para nos destruir. E Turnos, vosso senhor, não será capaz de nos livrar de sua mão. E quando os mensageiros de Turnos ouviram todas as palavras dos filhos de Quitim, voltaram para seu mestre e lhe disseram todas as palavras dos filhos de Quitim.
E os filhos de Quitim enviaram um memorial a Angéias, dizendo: Eis que Turnos mandou Jânia para levá-la até ele por mulher. E assim lhes respondemos, e ficamos sabendo que ele reuniu todo o seu exército para ir guerrear contra ti, e ele pretende passar pelo caminho de Sardúnia para lutar contra Lucus, teu irmão, e depois ele virá lutar contra ti. E Angéias ouviu as palavras dos filhos de Quitim, que eles lhes enviaram no registro, e sua ira se acendeu, e ele se levantou e reuniu todo o seu exército, e veio pelas ilhas do mar, o caminho para Sardúnia, a seu irmão Lucus, rei de Sardúnia. E Niblos, filho de Lucus, ouviu que Angéias, seu tio, estava chegando, e saiu-lhe ao encontro com um exército forte. E ele o beijou e o abraçou, e Niblos disse a Angéias: Quando perguntas a meu pai sobre seu bem-estar, quando eu for contigo para lutar com Turnos, pede-lhe para me fazer capitão do seu exército. E Angéias fez assim, e ele veio a seu irmão, e seu irmão veio ao seu encontro, e perguntou-lhe sobre seu bem-estar. E perguntou Angéias a seu irmão Lucus sobre seu bem-estar, e fazer seu filho Niblos capitão do seu exército. E Lucus fez assim, e Angéias e seu irmão Lucus se levantaram e foram em direção a Turnos para a batalha, e não havia com eles um grande exército e um povo forte. E ele veio em embarcações, e chegaram à província de Astorá. E eis que veio Turnos em direção a eles, pois ele foi para Sardúnia e pretendia destruí-lo, e depois passar dali para Angéias para lutar com ele. E Angéias e Lucus, seu irmão, encontraram Turnos no vale de Canópia, e a batalha foi forte e poderosa entre eles naquele lugar. E a batalha foi severa sobre Lucus, rei de Sardúnia, e todo o seu exército caiu, e Niblos, seu filho, também caiu naquela batalha. E Angéias, seu tio, mandou os seus servos, e eles fizeram um caixão de ouro para Niblos, e o puseram nele. E Angéias novamente travou batalha em direção a Turnos, e Angéias era mais forte do que ele, e ele o matou. E ele feriu todo o seu povo ao fio da espada. E Angéias vingou a causa de Niblos, filho de seu irmão, e a causa do exército de Lucus, seu irmão. E quando Turnos morreu, as mãos daqueles que sobreviveram à batalha se tornaram fracas, e fugiram diante de Angéias e Lucus, seu irmão. E Angéias e seu irmão Lucus os perseguiram até a estrada, que está entre Alfanu e Romá, e mataram todo o exército de Turnos ao fio da espada. E Lucus, rei de Sardúnia, ordenou aos seus servos que fizessem um caixão de bronze, e que eles colocassem nele o corpo de Niblos, seu filho, e o sepultaram naquele lugar. E ali construíram sobre ele uma torre alta, sobre a estrada, e chamaram o seu nome conforme o nome de Niblos até hoje, e eles também sepultaram Turnos, rei de Bibento, ali naquele lugar com Niblos. Eis que na estrada entre Alfanu e Romá está o túmulo de Niblos de um lado e o túmulo de Turnus do outro, e um pavimento entre eles até hoje. E quando Niblos foi sepultado, Lucus, seu pai, voltou com seu exército para a sua terra Sardúnia. Angéias, seu irmão, rei da África, foi com seu povo para a cidade de Bibento, que é a cidade de Turnos. E os habitantes de Bibento ouviram falar a sua fama e estavam com muito medo dele, e saíram para encontrá-lo com choro e súplicas. E os habitantes de Bibento entreteram Angéias para não matá-los nem destruir suas cidades, e assim ele fez, pois Bibento era naqueles dias contada como uma das cidades dos filhos de Quitim. Por isso ele não destruiu a cidade. Mas daquele dia em diante, as tropas do rei da África deviam ir a Quitim para despojá-la e saqueá-la, e sempre que iam, Zéfo, o capitão do exército de Angéias, deveria ir com eles. E foi depois disto que Angéias voltou com seu exército, e vieram para a cidade de Puziná. E Angéias tomou dali Jânia, filha de Uz, por mulher, e a levou para a sua cidade, a África. E aconteceu que naquele tempo Faraó, rei do Egito, ordenou a todo o seu povo para fazer-lhe um palácio forte no Egito. E também ordenou aos filhos de Jacó para ajudarem os egípcios na construção. E os egípcios fizeram um belo e elegante palácio para uma habitação real, e ele habitou nele, e renovou o seu governo, e reinou de forma segura. E Zebulon, filho de Jacó, morreu naquele ano, que é o 72º ano da descida dos israelitas ao Egito. E morreu Zebulon com 114 anos de idade, e foi colocado em um caixão e entregue nas mãos de seus filhos. E no 75º ano morreu seu irmão Simeão. Ele tinha 120 anos de idade em sua morte,
e ele também foi colocado em um caixão e entregue nas mãos de seus filhos. E Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, capitão do exército de Angéias, rei de Dinhabá, ainda estava diariamente seduzindo Angéias para se preparar para a batalha para lutar com os filhos de Jacó no Egito. E Angéias não estava disposto a fazer tal coisa, pois os seus servos tinham-lhe relatado toda a força dos filhos de Jacó, o que lhes haviam feito em sua batalha com os filhos de Esaú. E naqueles dias, Zefo estava diariamente seduzindo Angéias para lutar com os filhos de Jacó. E depois de algum tempo, Angéias ouviu as palavras de Zefo e consentiu-lhe lutar com os filhos de Jacó no Egito. E Angéias pôs todo o seu povo em ordem, um povo numeroso como a areia que está na beira do mar, e ele formou sua resolução de ir ao Egito para a batalha. E entre os servos de Angéias estava um jovem de 15 anos de idade, Balaã, filho de Beor, era o nome dele, e o jovem era muito sábio e entendido na arte da bruxaria. E Angéias disse a Balaã: conjura-nos, peço-te, com a feitiçaria para que possamos saber quem prevalecerá nesta batalha para a qual estamos indo agora. E Balaã ordenou que lhe trouxessem cera, e ele fez delas a semelhança de carruagens e cavaleiros, representando o exército de Angéias e o exército do Egito, e pô-los nas águas ardilosamente preparadas, que ele tinha para esse propósito. E ele tomou em suas mãos ramos de murtas, e exerceu a sua astúcia, e ele os ajuntou sobre a água, e ali apareceu-lhe na água, aparecendo as imagens dos exércitos de Angéias, caindo diante das imagens dos egípcios e dos filhos de Jacó. E Balaã disse isto a Angéias, e Angéias se desesperou e não se armou para descer ao Egito para a batalha, e permaneceu em sua cidade. E quando Zefo, filho de Elifaz, viu que Angéias se desesperou de ir para a batalha com os egípcios, Zefo fugiu de Angéias da África, e ele saiu e chegou a Quitim. E todo o povo de Quitim o recebeu com grande honra, e o contrataram para lutar suas batalhas todos os dias. E Zefo tornou-se extremamente rico naqueles dias, e as tropas do rei da África ainda se espalharam naqueles dias. E os filhos de Quitim se reuniram e foram ao monte Coptizia, por causa das tropas de Angéias, rei da África, que estavam avançando sobre eles. E foi um dia que Zefo perdeu uma novilha jovem, e ele foi procurá-la, e ele a ouviu mugindo ao redor da montanha. E Zefo foi e viu, e eis que havia uma grande caverna no fundo da montanha, e havia uma grande pedra ali na entrada da caverna. E Zefo rachou a pedra e entrou na caverna. E ele olhou, e eis que um grande animal estava devorando o boi. Do meio para cima parecia um homem, e do meio para baixo parecia um animal. E Zefo se levantou contra o animal e o matou com suas espadas. E os habitantes de Quitim ouviram falar de tal coisa, e alegraram-se muitissimamente, e disseram: o que faremos a este homem que matou o animal que devorou o nosso gado? E todos eles se reuniram para consagrarem um dia no ano para ele, e chamaram o seu nome Zefo, segundo o seu nome, e traziam-lhe ofertas de bebida, ano após ano, naquele dia, e trouxeram-lhe presentes. Naquele tempo, Jânia, filha de Uzo, mulher do rei Angéias, ficou doente, e sua doença foi pesadamente sentida por Angéias e seus oficiais. E Angéias disse aos seus homens sábios: o que farei para Jânia e como a curarei de sua doença? E seus sábios lhe disseram: porque o ar do nosso país não é como o ar da terra de Quitim, e nossa água não é como a sua água, portanto, disto a rainha ficou doente. Pois através da mudança do ar e da água ela ficou doente, e também porque em seu país ela só bebia água que vinha de Purmá, que seus antepassados trouxeram com pontes. Angéias ordenou aos seus servos, e trouxeram-lhe nos vasos das águas de Purmá, pertencente a Quitim, e pesaram aquelas águas com todas as águas da terra da África, e acharam aquelas águas mais leves do que as águas da África. E Angéias viu isto e mandou todos os seus oficiais para reunir os cortadores de pedra em milhares e dezenas de milhares, e pedras lavradas sem números, e os construtores vieram e construíram uma ponte muito forte, e transferiram a fonte de água da terra de Quitim para a África, e aquelas águas eram para Jânia, a rainha, e para todos os seus interesses, para beber e para cozinhar, lavar e tomar banho com elas, e também para regar com elas todas as sementes das quais os alimentos podem ser obtidos, e todos os frutos da terra.
E o rei ordenou que deveriam trazer do solo de Quitim em embarcações de grande porte, e também trouxeram pedras para com elas construir, e os construtores construíram palácios para Jane, a rainha, e a rainha ficou curada de sua doença. E na revolução do ano, as tropas da África continuaram vindo para a terra de Quitim para pilharem. Como de costume, Zéfo, filho de Elifaz, ouviu o relato deles, e deu ordens a respeito deles, e lutou com eles, e eles fugiram diante dele, e ele livrou a terra de Quitim deles. E os filhos de Quitim viram o valor de Zéfo, e os filhos de Quitim resolveram fazer Zéfo rei sobre eles, e ele tornou-se rei sobre eles. Enquanto ele reinou, foram subjugar os filhos de Tubal e todas as ilhas ao redor. E o seu rei Zéfo saiu por sua cabeça, e fizeram guerra com Tubal e as ilhas, e os sujeitou, e quando voltaram da batalha, renovaram seu governo com ele, e construíram um palácio para ele muito grande, para sua habitação real e assento, e fizeram um grande trono para ele. E Zéfo reinou sobre a terra de Quitim e sobre a terra da Itália 50 anos.